Vou apresentar esse workshop de gerência do tempo e administração. Foi uma iniciativa que o Robocin teve de começar a ter alguns workshops abertos, né, para a gente, sobre temas que interessam a diferentes áreas, para todo mundo, na verdade. E aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, né, eu não tenho nenhuma formação nisso, mas falar um pouquinho da minha experiência. Primeiro eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Mariana, eu acabei de me formar em engenharia da computação, né, a formatura foi agora na quarentena, faz 2 meses que eu tive a colação de grau, e eu acabei de entrar no mestrado, aqui no SIM também, no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Ao longo da graduação da universidade, eu participei de várias atividades, além da própria graduação, então participei de diversas competições, de iniciação científica, de monitoria, de grupos de pesquisa, e até hoje, né, eu participo dos 2 grupos, que são o Robocin, grupo de robótica, e a Estufa, que é o grupo de sistemas embarcados da Universidade Federal de Pernambuco. E aí, ao longo dessas atividades que eu participei durante todo esse tempo, às vezes muita coisa acontecia ao mesmo tempo, né? Então, você tem as provas das cadeiras, ao mesmo tempo você tem as competições, tem os projetos de fora, você tem a iniciação científica para fazer. Então, tudo isso foram atividades que foram acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. E aí, ao longo de todo esse período da graduação, desenvolvi algumas estratégias que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Então, o tema desse workshop é gerência do tempo e administração. Só que, por que ele é necessário, né? A gente, principalmente, acho que a maioria daqui é estudante, então, todo mundo que é estudante passa na universidade, por várias situações onde você tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, né? Como eu disse, tem provas, tem projetos, aí tem estágio, você está trabalhando, tem atividades de casa, tudo isso são atividades que ocorrem ao mesmo tempo. E você tem que tentar dar conta de tudo, certo? Algumas estratégias, algumas técnicas, elas podem ajudar a gente tanto a gerenciar melhor o próprio tempo, quanto a ajudar a andar melhor o projeto, certo? Se você está envolvido em algum projeto. Então, eu vou dividir esse workshop em 2 partes. A primeira parte vai ser falando sobre gerência de tempo, assim, de forma mais individual, mas, assim, gerência de tempo como um todo. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a administração de projetos, que é algo que se aplica a qualquer tipo de projeto também. Então, vamos começar. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre gerência de tempo, né? Se a gente for tentar definir, gerência de tempo é um processo de organizar e planejar como dividir o seu tempo em atividades específicas. Então, o nosso tempo é limitado, certo? Todo mundo sabe disso, que o tempo é limitado, a gente só tem 24 horas no dia, mas, às vezes, a gente tem necessidade de ter muito mais horas para poder fazer tudo que a gente faz, certo? Então, a gente tem que tentar organizar o tempo da melhor forma, tentar, pelo menos, dar conta de um pouquinho de cada coisa que a gente está fazendo, certo? Então, eu vou falar algumas estratégias que, ao longo desse tempo na universidade, me ajudaram bastante e vou compartilhar com vocês, que eu espero que ajude outras pessoas também. A primeira estratégia que eu vou falar é de fazer um planejamento, certo? Eu coloquei aqui a longo prazo, mas, na realidade, pode ser a médio, curto, longo, dependendo da sua situação. Então, a primeira dica que eu dou é fazer um calendário. Eu utilizo bastante o Google Calendar, né, porque ele é linkado com o e-mail do SIM, mas pode ser outro calendário que você goste, que você utilize, mas um calendário, ele ajuda bastante a você, principalmente, ter uma visão geral das coisas que você tem que fazer, dos seus deadlines, dos seus prazos, de tudo. Então, nesse calendário, você pode colocar as suas deadlines de reuniões, certo? Então, você tem que entregar um projeto em tal dia, você tem reunião em tal dia, né? Principalmente se você trabalha com equipes, com projetos que envolvem equipes. Você tem, nas suas cadeiras, você colocar as provas que você tem que fazer, os projetos que tem que entregar. Tudo isso é algo que, se você organizar no calendário, vai facilitar bastante a sua vida. Por quê? Primeiro que você consegue ter uma visão do todo. No Google Calendar, por exemplo, você pode mudar a visualização para mês, para durante o dia, para durante a semana, como você quiser. E isso aí, pelo menos para mim, me ajuda bastante a eu ver as coisas que eu tenho que fazer para essa semana, para a próxima semana. E essa visão geral ajuda a ter uma ideia bastante clara
de quanto tempo ainda falta para determinada atividade, para determinada deadline. Outra coisa, isso ajuda a lembrar também atividades extras, certo? Para as coisas que a gente faz rotineiramente, como as aulas ou as reuniões que faz semanalmente, é mais difícil você esquecer, né? Porque já virou rotina, você fica lembrando disso. Agora, atividades extras, uma reunião extra que tem, ou uma prova que tem, ou, sei lá, prazo de entrega de algum projeto, até mesmo, sei lá, o prazo de você entregar uma documentação na prefeitura, não sei, qualquer coisa. Essas atividades, para muita gente, se você não anotar, você vai esquecer, certo? Então, você anotar isso no calendário ajuda você a estar sempre lembrando das coisas que não são tão comuns de você fazer todos os dias, certo? Outra coisa, se você trabalha em diferentes equipes, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho com Robocin, trabalho com a Estufa, trabalho com o Cultivaí. Então, são equipes diferentes e, às vezes, cada equipe tem o seu próprio calendário. Para você gerenciar o calendário de diferentes equipes, um calendar, no caso, ele ajuda bastante porque você consegue ver das diferentes equipes, né, elas ficam com diferentes cores, e ajuda a ter uma visão geral do que cada equipe tem de prazo para a próxima semana, para o próximo mês, para amanhã, tudo isso. Então, ajuda de forma geral a ter uma visão geral do planejamento que você tem que fazer, certo? Então, tentando afunilar mais um pouquinho, além de você fazer um planejamento a longo prazo, uma coisa que também me ajuda bastante é estabelecer um horário semanal. Essa estratégia é algo que eu acho que quem me conhece sabe que eu faço sempre isso, desde que eu entrei na faculdade, desde antes, eu já fazia isso. Um horário semanal, ele ajuda você a saber o que você tem para fazer semanalmente. A ideia que eu tenho do horário semanal é algo que você pode organizar as suas aulas, quais aulas você tem cada dia, cada horário, as reuniões que você tem semanal, algo que você tem como rotina. E você organizar o seu tempo livre, né, fora dessas atividades, para tentar aproveitar ele da melhor forma possível, né? Então, você tem uma visão geral desses compromissos físicos e quanto tempo você vai ter para estudar, para desenvolver coisas extras, para desenvolver projetos, e estabelecer turnos e horários para diferentes áreas, né? Por que eu estou falando isso? Como eu disse, para quem participa de muitas atividades, muitos projetos, muitas vezes você fica fazendo atividade de um projeto e acaba que não dá tempo de você fazer de outro projeto, certo? É muito comum isso, acho que com muita gente acontece isso. Então, se você estabelecer um horário semanal, você pode dizer, na segunda de manhã eu vou tirar só para o Robocin. Então, eu tenho esse horário que já está reservado para o Robocin e eu vou fazer as coisas do Robocin lá, certo? As atividades vão mudar, certo? Vai ter semana que eu vou ter mais atividade, vai ter semana que eu vou ter menos atividade de cada projeto, mas ter um horário ajuda você a ter esse horário reservado para cada um e você cumprir as atividades mais facilmente, certo? Claro, nem sempre é perfeito, nem sempre você consegue seguir o seu horário. Muitas vezes, tem uma prova essa semana, então todo o tempo livre que eu vou ter, eu vou dedicar para estudar para essa prova. Mas, de uma forma geral, eu acredito que me ajudou bastante ter um horário semanal para eu dividir o tempo entre as minhas atividades, né? Outra coisa, quando você vai construir um horário semanal, é fazer um horário realista, certo? Quando eu comecei a fazer isso, eu botava muito, eu vou acordar bem cedinho, eu vou, a partir da hora que eu acordar, eu já vou colocar para começar a trabalhar e tudo mais. Só que a gente sabe que não acontece assim na realidade, né? Então, é importante você construir um horário que você saiba que vai ser possível de seguir, certo? Então, você dedicar o seu tempo para botar um tempo lá para você almoçar, para tomar café da manhã, para jantar, para você tomar banho, para você fazer atividades da casa, para lavar a louça, coisas que você tem que fazer todos os dias e que leva tempo, certo? Não agora, não agora muito, mas quando a gente está na época normal, né, digamos assim, pandemia, tem um tempo de deslocamento, que é algo que consome muito tempo e às vezes a gente não leva em conta quando vai planejar o que tem que fazer. Então, se você definir um horário realista, separando o tempo para cada uma dessas coisas, ajuda mais a você saber quanto tempo você realmente tem livre para fazer determinada tarefa. E o horário, ele ajuda a criar hábitos, a manter a consistência. Então, você seguindo o horário, você, aos poucos, né, claro, você tem que ser passo a passo isso, mas ajuda bastante você criar uma rotina, criar algo que você vai conseguir seguir dia após dia. E isso vai ajudar você a manter essa constância. Isso ajuda bastante a você, com o tempo você nem vai mais perceber que
que são horário fixo, vai parecer algo mais livre, mas é algo que, acredite, vai ajudar você quando você estiver planejando o que tem que fazer, né? E respeitar o seu ritmo. Cada pessoa é diferente, então tem gente que é mais ativa de manhã, tem gente que é mais ativa à tarde, tem gente que é mais ativa à noite. Então, cria o seu horário dependendo de como você se sente melhor, de quando você produz mais, de quando você realmente vai ter tempo para fazer. Tudo isso deve ser levado em conta quando você vai fazer seu horário. Próxima coisa, criar um planejamento diário, né? Isso é algo que muita gente já faz também, mas é algo que, para mim, me ajuda bastante a eu ter uma visão mais próxima do que eu tenho que fazer, né? O que eu gosto de fazer, eu vou falar minha experiência, né? Eu sempre gosto de fazer, no começo da semana, eu defino os objetivos da semana, então, na segunda-feira de manhã, eu até tenho um horáriozinho para isso, que eu faço uma lista, né, do que eu tenho que fazer durante a semana. Então, listo tudo que eu tenho que fazer, das reuniões, das aulas, de deadlines para entregar, de tarefas dos projetos para fazer tudo. Depois, eu vou pegando cada uma dessas atividades, cada uma dessas coisas dessa lista, e vou dividindo durante os dias. Então, eu começo colocando as reuniões, as aulas, as coisas que têm horário fixo. Então, eu divido em cada dia. E depois eu vou e coloco as atividades que têm que ser feitas até um determinado prazo essa semana. Então, se eu tenho reunião do mestrado na quarta-feira e eu tenho que apresentar alguma coisa para o meu professor até lá, então eu vou dividir entre segunda e terça-feira o que é que falta fazer para até essa reunião. E depois eu vou dividindo as atividades que não têm prazo essa semana, né, as outras atividades. Então, dividindo durante o dia. Claro, você faz isso na segunda-feira, só que durante a semana vão surgir N outras atividades que vão atrapalhar seu horário, né? Vão bagunçar seu horário. Mas, se você tiver essa percepção, assim, na segunda-feira antes, no começo da semana ou no domingo, como você preferir, isso ajuda você a planejar melhor como você vai gastar cada dia, o que você vai fazer em cada dia, né? E depois, só que aí, então, como eu disse, você vai mudando durante a semana o que tem que fazer. Por isso, a cada dia, eu também vou revendo sempre minha to-do list, né? Então, todo dia de manhã, antes de começar as atividades do dia, antes de começar as reuniões, as aulas, eu sempre vejo, o que é que eu tenho que fazer hoje, certo? Isso é uma atividade que todo mundo faz, eu acho, assim, muita gente faz, mas é algo extremamente importante e, na minha experiência, ajudou bastante, né? Você sempre vê o que você tem que fazer. Isso ajuda tanto a não esquecer as atividades que você tem que fazer, quanto a você estabelecer a prioridade entre elas, certo? Então, sempre o que eu gosto de fazer a cada dia eu tenho tais coisas para fazer hoje, está tudo na minha lista. Só que foram surgindo outras coisas, eu fui acrescentando umas coisas na lista, certo? Aí, o que é que eu faço? Eu sempre vou no começo do dia, eu vou e coloco na ordem o que é que eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso, depois vai ser isso, depois vai ser isso, depois vai ser isso. Isso me ajuda também a fazer a ver a prioridade, né, das coisas que eu tenho que fazer, né, que tem que ser feito primeiro ou depois, e a dividir melhor como eu vou organizar meu tempo. E, como eu disse, né, você tem uma visão do que você pode fazer durante a semana. Tem diversas ferramentas que podem fazer isso. Eu gosto muito de fazer no papel, então eu uso muito esse próprio caderninho aqui, acho que é igual a esse que está aqui, onde eu sempre coloco, eu gosto de escrever no papel. Mas tem gente que prefere fazer isso no computador. Então, tem diversas ferramentas que você pode usar no computador também para fazer essas to-do list, né? Ou aplicativos no celular. Enfim, vai muito da pessoa. Próxima coisa, organização de tarefas. Isso é algo que também ajuda bastante. Então, além de você saber o que eu tenho que fazer, é saber qual a prioridade disso, em que projeto, em que área está essa tarefa, né? Então, o que eu gosto muito de fazer é isso. Eu utilizo esse método Kanban aqui, que o pessoal chama, né? Você dividir as suas tarefas em o que você tem que fazer, o que você já está fazendo, o que você já fez. Então, tem ferramentas que ajudam isso, né? Eu uso muito o Trello, mas também tem o Notion, ainda não consegui utilizar o Notion muito bem, mas muita gente que eu conheço utiliza e gosta bastante. Então, eu gosto de dividir, além de dividir entre o que eu tenho que fazer, o que está fazendo e o que já foi feito, eu gosto de dividir as tarefas por área. Então, eu crio uma coluna dessas no Trello para cada um dos meus projetos, digamos assim. Eu crio uma para o Robocin, uma para a Estufa, uma para o TDI, e eu vou detalhando para cada uma das áreas o que eu tenho que fazer. E à medida que eu vou colocando essas atividades em processo, isso me ajuda a ter uma visão geral de quais atividades eu tenho que fazer de cada projeto, de cada área. Então, ajuda também a definir prioridades, né? Quais atividades têm que ser feitas primeiro. Nessas ferramentas todas, você tem como colocar a data de entrega. Então,
você consegue ver quais atividades estão mais perto de chegarem no seu deadline. E ajuda a ver o status de cada atividade, né? Tem atividade que, às vezes, você não se lembra se começou a fazer ou se você só pensou em fazer. Então, ajuda você a definir o processo, né? Se cada um está em processo ou não. Outra coisa, dividir as tarefas em etapas, certo? Muitas vezes é comum isso, até entre o pessoal da graduação, principalmente. A gente chega, eu tenho que fazer uma tarefa super grande. Por exemplo, eu tenho que fazer o robozinho do VSS andar, certo? Só que é uma tarefa que, se você vai começar do zero, é uma tarefa muito grande, você não tem a menor noção de quanto tempo vai durar, certo? Então, o que é bastante importante também é você dividir as tarefas em etapas, né? Eu gosto muito de dividir cada tarefa do macro que eu tenho que fazer em checklists, né? Fazer um checklist de cada tarefa, onde eu gosto de colocar as etapas de cada tarefa. Isso, para mim, ajuda não só a definir quais são as etapas que eu tenho que fazer, mais ou menos quanto tempo eu tenho que fazer cada etapa, é mais fácil de mensurar, e assim é mais fácil de saber quanto tempo vai levar para o geral, mas ajuda também ao foco, porque se você pega uma tarefa muito grande, aí você começa a fazer, não consegue fazer, você fica desmotivado e vai fazer outra coisa. Se você divide a tarefa em tarefas menores, cada uma dessas tarefas que são mais fáceis de serem feitas, você vai fazendo passo a passo, ajuda você a se concentrar mais, né, do que você está fazendo, e é mais difícil você divergir quando é uma tarefa menor. E ajuda a ter um entendimento do processo completo, né? Isso é importante quando você vai fazer tarefas para, digamos, para projetos, que você tem que depois explicar como você fez as pessoas, ou fazer tarefas, sei lá, do seu TG, do seu mestrado. Então, se você tem tarefas e divide em menores, você vai conseguir, dividir em tarefas menores, você consegue entender melhor como o processo todo funciona, né, o fluxo completo, e você tem uma sensação de evolução. A cada passo que você faz, eu estou consegui chegar até aqui. Ajuda você a mensurar a sua evolução melhor. Outra coisa, foco e concentração, né? Isso é algo que, às vezes, eu tenho muita dificuldade com isso, em concentrar em uma tarefa só, certo? Hoje em dia, como está tudo muito corrido, é muita tendência a gente tentar sempre fazer multitasking. Então, você sempre vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo, para poder tentar fazer o máximo de coisas ao mesmo tempo. Só que isso nem sempre é a estratégia mais adequada dependendo da situação. Então, se você tem que estudar para uma prova, por exemplo, e você coloca 1000 outras coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, eu quero estudar para a prova de teórica e, ao mesmo tempo, eu quero testar o motor do robô sim. Eu não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, não vai sair nenhum nem outro. Então, você tentar fazer uma atividade por vez, né, dependendo da situação, é uma coisa que ajuda bastante a você focar mais, certo? E você produzir mais. Então, outra coisa, bloquear distrações, né? Eu sei que é muito difícil, mas a gente está o tempo todo sendo bombardeado com mensagens, com e-mails, mensagem no WhatsApp, mensagem no Slack, mensagem no Telegram. É o tempo todo recebendo mensagens. Tem tal coisa para fazer. Dá para fazer tal coisa. Mas, às vezes, é necessário você bloquear tudo isso para se concentrar numa tarefa só. Eu sei que é difícil, mas uma coisa que você tem que fazer, que você tem que focar muito, você deixar o celular de lado, ajuda bastante a você produzir mais. Ter um ambiente favorável a isso, certo? Então, se você puder, né, claro, se você tiver condições, você ter o seu local para estudar. Então, um local que seja silencioso, um local que você consiga se concentrar, que você consiga organizar suas coisas, faz toda a diferença. Então, principalmente se você tem muitas reuniões, se você tem você tem que estar o tempo todo conversando com as pessoas, né? Eu estou falando isso principalmente agora, na época de pandemia, porque está todo mundo trabalhando em home office. Às vezes você tem 4 ou 5 pessoas na mesma casa fazendo home office ao mesmo tempo, e está todo mundo fazendo reunião ao mesmo tempo, está todo mundo, tendo discussões ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo. Você tem um local onde você consiga se concentrar e consiga conversar com as pessoas sem muito barulho. Isso ajuda bastante a você produzir, a você se concentrar, a você, até o próprio projeto, né, a sua equipe, você conseguir se comunicar melhor com a equipe. Ajuda bastante. E, principalmente, achar o método que mais se adapte a você. Então, isso vai de cada pessoa, certo? Tem diversas estratégias para você conseguir se concentrar melhor. Eu listei algumas estratégias que eu já utilizei, né? Então, o método Pomodoro, acho que muita gente conhece, que você
seta cronômetros de acho que 25 minutos para cada atividade, né, para focar na atividade. Então, nesses próximos 25 minutos, eu vou só focar nessa atividade. Depois que passa esses 25 minutos, você tem 5 minutos de pausa, se não me engano. Então, você vai para o banheiro, vai beber água e tal. Então, isso ajuda você focar mais na atividade e produzir mais nesse tempo que você está fazendo ela. Mas existem outras alternativas, né, se você não gosta muito desse método. Então, para mim, por exemplo, quando eu estou estudando para as provas, quando eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, eu gosto muito de fazer resumos. Quem me conhece sabe disso, sabe que eu faço resumo de todas as cadeiras. Isso ajuda para mim a me concentrar no que eu tenho que estudar. Então, fazer resumos ou só ler e grifar, não sei, vai do que você prefere, escrever as coisas que tem que fazer, escrever fazendo um reportezinho para você do que você tem que fazer exercícios ou aplicar direto na prática, não sei. Isso vai de cada um. Essas são algumas alternativas que funcionam bastante comigo, mas é você encontrar o que faz você produzir mais. Outra coisa, adaptar-se, certo? Como eu disse, as coisas sempre mudam, assim, você não consegue, claro, seguir exatamente o que você tinha planejado. Isso é super normal, acontece com todo mundo o tempo todo. Mas é importante você saber se adaptar dependendo da situação. Então, você reorganizar seu horário. Digamos, eu planejei o meu horário semanal, certo? Com tais reuniões, com tais aulas. Mas aí começou as aulas remotas, certo? Aí eu tenho que refazer todo o calendário, eu refaço todo o meu calendário, todo o meu horário, para se adaptar a essa nova situação, quantas vezes for necessário. Meu planejamento diário, né? Como eu disse, eu faço um planejamento para a semana, do que eu tenho que fazer, né? Então, eu divido em cada dia, mas a cada dia eu tenho que rever minha lista, porque sempre está mudando. Às vezes, no próprio dia, muda as atividades que tem que fazer, surgem atividades do nada. Então, tudo isso eu vou reorganizando de acordo com o que faz. Reorganizar prioridades também é algo que acontece muito. Então, eu tinha planejado essa semana fazer o backup do meu computador, mas surgiram outras atividades e não deu tempo de eu fazer o backup. Então, eu vou colocar isso aí para a próxima semana. Reorganizar o que você tem que fazer. E reorganizar os seus objetivos, né? O que você quer fazer, para onde você quer chegar. Outra coisa, mudança de foco. Você está, digamos, há muito tempo fazendo uma determinada atividade. Eu estou a tarde toda tentando fazer um determinado código funcionar. Mas o código não funciona, não consigo descobrir o que é. Eu já estou tanto tempo nisso, que se eu ficar mais tempo tentando me concentrar nisso, eu não vou conseguir produzir. Então, às vezes, o que é que eu faço? Eu mudo de foco, mudo completamente de projeto para outro, para pensar em outra coisa, mudar minha mente, e aí depois, quando eu voltar para o projeto anterior, talvez eu encontre o erro muito mais fácil, porque eu vou estar com a mente limpa. Então, é algo que mudar o foco, assim, né, você mudar o foco, dependendo da situação, ajuda bastante a você resolver as coisas que tem que resolver, a você fazer as coisas que tem que fazer, né? E encontrar equilíbrio, certo? Cada um tem um ritmo diferente, cada um tem um momento de estudo melhor, diferente, tem uma forma de organização diferente. Então, isso vai de cada um, mas o importante é você encontrar o que é melhor para você, o que funciona mais para você, né? Então, encontrar um equilíbrio entre os projetos que você faz e a faculdade, e o estágio, ou o seu trabalho, e a sua vida familiar, e a vida social, você sair com seus amigos, e ter um tempo para você também. Tudo isso você tem que ser levado em conta quando você vai fazer suas coisas, porque senão você não consegue produzir e você termina se sentindo muito mal com isso, né? É algo que já aconteceu bastante comigo, né? Então você não consegue fazer as coisas, você se sente mal, você se sente boa. Mas encontrar um equilíbrio e saber se adaptar dependendo da situação. Então, essas foram as dicas que eu separei da parte de gerência de tempo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a administração de projetos, certo? Eu também não tenho nenhuma experiência, assim, nenhuma formação nisso, né? Mas, como eu disse, ao longo da graduação, eu já participei de vários projetos, onde às vezes eu tinha que gerenciar os projetos, gerenciar as pessoas. E eu vou falar algumas dicas, né, que eu percebi que ajuda, mas também vai de cada um, depende do projeto. É algo que tem que ser adaptado dependendo da situação, né? Então, se a gente for tentar definir a administração de projetos, eu definiria como aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas em atividades para atingir os requisitos do projeto, certo? Então, normalmente, projetos, a gente trabalha com equipe, certo? Mais de uma pessoa, cada pessoa tem uma habilidade diferente, tem conhecimentos diferentes, mesmo que façam o mesmo curso, esteja na mesma especialização, cada pessoa tem uma particularidade diferente.
e você tentar administrar isso, né? Administrar as técnicas que cada um conhece, as técnicas que tem à disposição, as ferramentas que você tem à mão, né? Tudo isso, usar isso em prol do desenvolvimento do seu projeto. Aí eu vou falar algumas dessas estratégias, certo? Primeiramente, definir um plano de projeto. Isso é algo que eu acho que muita gente sabe disso, mas às vezes a gente nem sempre segue isso, né? Então, muitas vezes a gente recebe um projeto para fazer um projeto enorme, e a gente quer logo ir, pelo menos de computação, né? A gente quer logo começar a codar lá e fazer os códigos para tudo funcionar perfeitamente. Mas, antes de a gente começar a desenvolver, tem que pensar o que a gente tem que fazer mesmo, né? Então, antes de tudo, eu diria que isso para qualquer projeto é importante, você ter um plano de projeto, né, do que tem que ser feito. Então, você deve saber qual é o seu problema, levantar os requisitos para o que você tem que fazer, né? Então, os requisitos vai depender do seu projeto, claro, mas você se reunir com a sua equipe, ou você tirar um tempo para pensar se você estiver sozinho, para levantar o que tem que ser feito, o que o meu projeto tem que atender, o que essa atividade que eu tenho que fazer tem que chegar no final, quais são os resultados que eu quero chegar. Juntando as informações básicas do projeto, né? Então, vai ser um projeto, qual o público-alvo, quem vai usar, como vai usar, quem são as pessoas que estão me ajudando, tudo isso você tem que parar para poder definir antes, né? Para quem que eu quero fazer isso, como eu quero fazer isso, né? Que coisas eu tenho à mão, qual é o orçamento que eu tenho para fazer esse projeto, né? Eu falo isso porque nos projetos que a gente participa, né, sistemas embarcados, já de robótica, nem sempre a gente tem dinheiro ilimitado para fazer, nem sempre a gente tem dinheiro para fazer. Então, é muito importante você saber, eu vou ter tantos reais, vamos ver o que dá para fazer com isso. Você vai tentar conseguir mais, mas você tem que estar preparado para como você tem a mão fazer, né? Então, se você tem materiais, né, a gente que trabalha, eu trabalho muito com hardware, então, se você trabalha com materiais, com hardware, sempre, se possível, né, claro, se você tiver orçamento para isso, tenha backup dos materiais, porque pode ser que dê problema, acontece muito dar problema, então, planeje isso tudo antes, quais são os materiais que eu vou precisar, vou comprar logo 2, se eu for comprar de fora, eu vou comprar logo 2, porque demora para chegar, e se um quebrar, não vai dar tempo de chegar outro. Tudo isso defina antes com a sua equipe. Exatamente, mas botar aqui quem ganhou não tem nenhum, porque pode ser que quebre e você fica sem nenhum. Outra coisa, definir qual é a equipe que você vai trabalhar, né? Isso acontece muito se você trabalha numa equipe, você está num grupo grande e vai fazer um subprojeto dentro dessa equipe, aí você tem que, só algumas pessoas vão participar. Quem é que vai estar lá com você? Quem são as pessoas que vão participar desse projeto também? Quais são as datas do projeto? Quando você tem que entregar o projeto final? Quando você tem que entregar um resultado parcial? Qual é o escopo do projeto? Né? O que é que você vai abranger? Eu quero atingir a cidade, eu quero atingir a minha faculdade, eu quero atingir essa sala de aula. Qual é o escopo? Quem você vai atingir? E quais são os objetivos do projeto? Outra coisa, fazer o cronograma do projeto. Isso é algo que a gente muitas vezes também deixa de lado e termina se complicando depois, né? Então, todo projeto a gente tem um prazo para fazer, uma deadline, mas a gente tem que planejar como vai organizar o projeto até lá, né? Então, além da data de entrega, se você tem data de entregas parciais e tal, além disso, você tem checkpoints para fazer. Então, se você pode fazer checkpoints, né? Ajuda bastante também. Então, eu tenho um projeto que envolve 4 tarefas, A, B, C e D. E essas tarefas têm que ser feitas numa determinada ordem. Então eu vou terminar a tarefa A até tal data, depois a tarefa B até tal data, a tarefa C até tal data, para poder ter a tarefa D pronta até tal data. Checkpoint vai ajudar tanto você quanto a sua equipe a saber o que está fazendo, né, como está a evolução do processo e quanto ainda falta, né, quanto você ainda tem que fazer para chegar lá. Quando você vai definir esse cronograma, né, é muito importante também verificar a dependência entre tasks, entre tarefas, né, é algo que a gente muitas vezes esquece também, colocar, vou fazer tudo em paralelo para poder ir mais rápido. Só que uma determinada tarefa, eu preciso ter feito algo antes. Se eu vou, sei lá, eu vou testar o hardware, é uma tarefa, eu só vou conseguir testar depois de eu ter montado e codado o código lá para o hardware. Começar com um caso mais simples, né? Isso é algo que também tem que ser levado em conta e colocado no cronograma, né? Então, eu quero fazer o robô andar do ponto A ao ponto B. Aí eu vou logo fazer ele andar com a melhor precisão, na coisa retinha, ou então fazendo piruetas, ou seguindo curvas, enfim. Não.
antes de tudo, tem que fazer ele andar em linha reta, andar do ponto A ao ponto B, não importa como seja. Depois você vai encontrar a melhor forma de fazer. E se separar um tempo para validação e testes, né? Isso a gente vê muito também nos projetos que a gente tem que fazer, principalmente se for um projeto maior, e se você tiver que entregar para um cliente. Então, sempre separa um tempo para você validar, para você testar, porque vai dar errado de primeira, você vai ter que resolver alguma coisa, então separa um tempo para você testar isso. Tal coisa precisa melhorar, vamos melhorar. Tanto testar internamente, né? Então, eu diria que isso é importante, tanto você testar antes de mostrar para o cliente, quanto depois você mostrou para o cliente, ele vai testar, você vai corrigir de acordo com o que ele diz, enfim. Sempre separar um tempo para validar e testar. Outra coisa, gerência de equipe. Muitos projetos, né, do que eu participei foram em equipes diferentes, e nem sempre é fácil você gerenciar a equipe, certo? Eu nunca estou sozinha quando eu estou gerenciando alguma equipe, sempre tem alguém que está me ajudando, mas é algo que faz muita diferença quando você está fazendo um projeto. Principalmente agora, eu diria, nessa época onde está tudo sendo feito remotamente, você saber gerenciar a equipe, saber acompanhar a equipe, saber motivar a equipe, é algo que faz toda a diferença para um projeto, né? Então, quando você tem uma equipe, mesmo que você não conheça bem as pessoas, mas você tem uma equipe para trabalhar, você dispõe dessas pessoas na sua equipe, você vai utilizar essas pessoas, né, quando você vai dividir o trabalho que tem para ser feito no projeto, certo? Todo projeto você tem várias tasks para fazer, várias atividades, e você vai pegar cada atividade e vai dividir entre as pessoas, dependendo da habilidade, da disponibilidade de cada um. Então, se você conseguir gerenciar bem essa equipe, conseguir dividir o trabalho bem, é algo que vai fazer o projeto andar, com certeza, mais rápido. Nem sempre a gente consegue isso de primeira, né? Muita gente até nem sabe que habilidades tem, que dificuldades tem. Isso é o que você vai aprendendo ao longo do tempo, mas está sempre tentando ver como está a divisão de tarefas, se as pessoas estão dando conta ou não, é algo que ajuda o projeto a andar. Comunicação entre a equipe, né? Nem todo mundo trabalha diretamente com todas as outras pessoas. Mas, se você tem uma equipe que se comunica bem, que gosta de passar o tempo junto, até mesmo fora do projeto, né? Esses momentos de descontração e tal, isso ajuda bastante também a equipe estar mais motivada, certo? Então, mesmo que, sei lá, eu não trabalho bem com a pessoa que faz a mídia social da minha equipe. Mas, às vezes, eu preciso fazer alguma coisa, algum conhecimento específico, e chego para essa pessoa e digo, como é que mexe em tal software? Como é que faz tal coisa? Me ajuda aí? Isso é algo que ajuda a equipe a andar de forma mais coesa também. Mentorias. Principalmente quando entram membros novos na equipe, pode acontecer muito da pessoa ficar completamente perdida no que eu tenho que fazer. E ter alguém lá da equipe que se disponibilize, né, que esteja lá para ajudar essa pessoa, vai fazer muita diferença, acreditem. Não só na pessoa que está sendo mentorada, né, a pessoa nova que está entrando, que está recebendo ajuda, quando também quem está ajudando. Isso porque quem está sendo mentorado, claro, né, vai ter uma ajuda, vai ter alguém para perguntar, alguém mais próximo para perguntar, vai ter um exemplo para seguir, vai ter uma motivação a mais, né, para se sentir melhor na equipe. Quanto a pessoa que está ajudando, ela tanto vai se sentir bem na equipe, quanto ela vai, mesmo sem querer, vai começar a entender melhor o processo, né? Dizem que a melhor forma de você aprender é você ensinar. Então, se você ajuda alguém na sua equipe, né, dá essa mentoria, dá essa ajuda, você vai também, intuitivamente, aprender mais sobre essa determinada tarefa, ou sobre a empresa, sobre o projeto, sobre o produto, sobre o que seja. E o acompanhamento das atividades, certo? Isso é algo que é extremamente relevante, né? A gente faz intuitivamente também, né? Quando faz as reuniões, a gente sempre tentar, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, por que não foi feito. Tá acompanhando essas atividades de perto, falando com cada pessoa individualmente, ajuda bastante a você tanto ajudar a equipe a ser mais coesa, quanto a você acompanhar o andamento do projeto, né? Se está andando bem, se não está. Outra coisa, aproveitar reuniões ao máximo. Isso é algo que, principalmente agora na pandemia, né? A gente tem reuniões o tempo todo. Então, reunião. Eu não tenho reunião todos os dias, eu acho. Tenho todos os dias reuniões, mais de uma vez por dia. Quem trabalha, quem
faz, sei lá, mestrado, quem participa de outros projetos, tem muita gente que tem muito mais do que eu, mas muitas vezes as reuniões a gente não consegue aproveitar tão bem quanto gostaria. Então, demora demais, ou não foca num determinado ponto, ou as pessoas perdem o interesse de participar, não prestam atenção, enfim. Aproveitar reuniões ao máximo é essencial para um projeto andar bem, né? Então, antes da reunião, né, o conselho que eu dou, sempre definir a pauta da reunião. O que a gente tem que discutir hoje? Isso, isso e isso. A gente tem que discutir o orçamento, tem que discutir o calendário, sei lá, tem que discutir a atividade. Quais são as resultados esperados, né? O que eu quero ter conseguido, quais informações eu quero ter no fim da reunião, tudo isso é algo que você tem que definir antes para poder a reunião fluir melhor, até porque você vai ficar mais difícil de fugir do assunto, quanto também para ajudar a equipe a se concentrar na reunião, né? Se é uma reunião que fica mudando muito de assunto, todo mundo vai perder interesse, vai parar de prestar atenção na reunião. Principalmente, eu diria, agora de forma remota. Outra coisa, fazer anotações. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de anotar também. E eu acho muito, muito importante na reunião ter alguém que vá anotando as coisas da reunião, certo? Isso vale tanto para o reporte das atividades que estão sendo feitas, quanto também para o que é que vai ser feito agora, quais são as próximas atividades. Então, sempre ter alguém para fazer essas anotações, para resumir o que foi discutido na reunião, para passar para quem não pôde vir, por exemplo, ou para saber mesmo, depois da reunião você chega, o que é que a gente discutiu na reunião mesmo? Eu não lembro de nada, falou tanta coisa, eu não lembro de nada. Então, conseguir fazer essa lista ajuda, essas anotações, desculpa, ajuda bastante a você organizar, né, resumir as informações que foram feitas na reunião e se ater ao que foi realmente importante. Outra coisa, ajuda dos especialistas. Eu falo isso muito com base nos projetos que eu fiz, certo? Eu faço computação, certo? Computação, acho que o pessoal já definiu que é uma área meio, não uma área fim. Então, a gente faz projetos para serem usados por outras pessoas em diversas situações possíveis, diversas áreas diferentes. E nem sempre a gente tem o melhor conhecimento do mundo sobre determinado assunto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre mim, eu participo de um projeto de agricultura, certo? Só que eu, até participar desse projeto, eu nunca tive nenhuma experiência com agricultura. Eu não conhecia nada de agricultura. Então, você tem alguém que é um especialista em determinado assunto técnico-científico, né? Projeto sobre, sei lá, sobre saúde, eu vou conversar com um médico. Se eu tenho um projeto sobre educação, vou conversar com uma professora. Tem alguém que saiba o que está fazendo, tanto que vai ajudar o projeto a ter esse conhecimento científico, né? A ter uma expertise científica que vai auxiliar a andar mais rápido, a andar melhor, né? Você conseguir fazer algo mais preciso, mais profissional, como também ter uma visão de fora de quem entende do assunto, certo? Então, eu estou fazendo um projeto sobre, por exemplo, sobre para crianças, certo? Um projeto sobre crianças. E eu não tenho expertise em conhecimento sobre educação de crianças, sobre saúde de crianças. Se eu tenho um especialista que eu vou estar consultando, que vai estar me ajudando a fazer esse projeto, isso ajuda também porque ele tem essa visão de fora, certo? Ele não está intrinsecamente ligado no desenvolvimento do projeto, mas ele vai ter uma noção geral se o que a gente está fazendo faz sentido ou não. Isso vale não só, para você determinar o cliente que você vai utilizar, o cliente que você vai ter, né, o cliente ou o usuário, mas também para assuntos que às vezes não sabe. Então, por exemplo, lá no RoboSim, a gente teve atividades que tem que fazer, que tem que trabalhar com o controle do robô. Mas a gente não tem um conhecimento muito detalhado do controle do robô. Então, vamos conversar com professores que tenham conhecimento da área de controle. Isso ajuda bastante a equipe a andar melhor, né, ao projeto andar melhor. E não ter medo de perguntar, certo? Eu sou bastante tímida. Muitas vezes eu tenho dificuldade de falar com muita gente, mas, e às vezes quando chega um especialista, você fica com vergonha, porque ele vai me julgar porque o meu projeto é muito ruim, mas é não ter medo de perguntar, não ter medo de falar, eu acho que é assim, tá certo ou não tá? Ele vai dizer, não, não tá certo, é melhor você fazer assim, porque é melhor você errar antes de você, à medida que você está fazendo o projeto,
do que depois que você terminou tudo, você vai ter que refazer. E eu acho que, para finalizar, uma ótima estratégia é documentação de projeto. Isso é algo que, até nos projetos que eu participei, muitas vezes a gente pecou muito nisso, mas é algo que é bastante relevante para um projeto, né? Quem trabalha em empresa, tal, assim, já deve ter isso mais formalizadozinho, mas muitas vezes, quando a gente faz um projeto na universidade, um projeto no grupo de pesquisa, às vezes a gente não documenta tão bem, né? Então, a gente utiliza vários códigos que estão espalhados, são lá no GitHub, mas são todos espalhados, são uma bagunça, e ninguém entende nada do que está acontecendo. A documentação ela vai ser importante, tanto para fazer um backup e organização dos dados, né? Então, eu quero saber onde é que está o código que eu utilizei em tal momento que funcionou tal coisa. Se eu tenho um projeto bem documentado, bem versionadozinho, eu vou saber onde está. E isso, se toda a equipe tiver acesso a essa documentação, a esse repositório do projeto, vai auxiliar bastante ao andamento das atividades. Por quê? Se a equipe toda sabe onde está cada coisa do projeto, ninguém vai ter que ficar perguntando para os outros, onde é que está tal coisa? Onde é que está tal pesquisa? Onde é que está tal artigo? Se você tem algo que está organizado, as pesquisas que vocês fizeram, os resultados que obtiveram, as fotos que tirou durante o projeto, as imagens que foram utilizadas nos slides, enfim. Se você tem tudo isso organizadozinho, vai auxiliar bastante a todos os membros da equipe andarem melhor e, consequentemente, o projeto andar melhor, né? Quando tem membros novos também, né? Então, muitas vezes a pessoa chega nova no projeto, já está andando há 3 anos, e você chega, tá, beleza. E agora, onde é que eu começo a procurar as coisas no projeto? Se você tem um projeto bem documentado, se você tem bem organizadozinho, né, dizendo, as coisas têm que ser feitas dessa maneira, é muito mais fácil para a pessoa novata se integrar no projeto, né, entender como está funcionando as coisas. E também para membros antigos, né? Então, alguém que já está lá há muito tempo e não lembra onde estão as coisas. Se você tem organizado, você vai saber como achar essa informação de uma maneira mais fácil. Ajuda também se você tem, por exemplo, acontece muito nos projetos que eu participei, no meio, sei lá, eu estou fazendo um projeto, aí, próxima semana, surgiu a oportunidade de fazer uma apresentação desse projeto para o CEO de uma empresa importante. Tá, nunca aconteceu comigo, mas enfim, pode acontecer, né? Surge a oportunidade de você apresentar para alguém. Se você tem uma documentação bem feita, é muito mais fácil você achar as coisas para você apresentar, achar as coisas relevantes para apresentar. Documentar os resultados também, né? Principalmente se você está trabalhando com pesquisa, se está fazendo seu mestrado, está fazendo seu TG, ou está fazendo sua iniciação científica. Se você documenta esses resultados, né? Todos os experimentos que você fez, todos os testes que você fez, o que falhou, o que deu certo, em quanto tempo rodou, qual foi a performance, sei lá. Tudo isso ajuda você a, quando você tiver que fazer, por exemplo, um relatório da sua IC, você ter essas informações fácil, ou você tiver que fazer a sua dissertação de mestrado, você ter essas informações. Tudo isso ajuda bastante ao projeto andar melhor, né, mais rápido, e ter uma coisa mais organizada.